Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você, que busca se organizar nos estudos, além de usar mapas conceituais. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre algumas técnicas de aprendizagem. Para falar um pouco sobre isso, temos uma convidada especial que, na verdade, ela já é conhecida do nosso podcast, que é a professora Simone de Ávila. A professora Simone, ela já participou de um outro episódio com a gente, e eu, inclusive, tive o prazer de conduzir essa conversa, e na ocasião falamos sobre aprender a aprender. Foi um bate-papo muito interessante, e se você ainda não ouviu, aproveita, ouça o episódio Aprender a Aprender. A professora Simone de Ávila, ela é licenciada e bacharel em Química, mestre e doutora em Química pela USP, e especialista em Neurociências e Comportamento Humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela atua como professora desde 2012 e é criadora de um canal no YouTube que é destinado a professores universitários que se chama The Best Professor. Eu recomendo que você, ouvinte do podcast Conceituados, também conheça o canal da professora Simone. É muito interessante e você vai gostar. Professora, vamos começar então esse bate-papo de hoje com a primeira pergunta. Estudar realmente exige uma técnica? Oi, Marília, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande poder contribuir mais uma vez aí com o trabalho de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá à pergunta, né? Será que estudar exige realmente uma técnica? Se nós pensarmos num estudo que realmente vai resultar num aprendizado, a minha resposta para essa pergunta é sim, tá? E por que eu falo isso? Muitas pessoas acabam estudando sem aplicar nenhuma técnica e muitas vezes o resultado não é satisfatório. Eu mesmo conheço diversos alunos que apresentam um bom desempenho acadêmico, tiram boas notas, são excelentes como alunos, mas quando vão passar por um processo seletivo ou quando precisam resolver um problema da vida real, eles não conseguem aplicar esse conhecimento que foi estudado, que foi aprendido na resolução de um problema. E tudo isso acontece porque a maneira, né, ou a forma que as pessoas utilizam para estudar enfoca muito a memorização e não o aprendizado. Eu gosto sempre de falar para os alunos, né, tirar nota precisa ser uma consequência de um aprendizado e não a finalidade dele. Então, dependendo de como você estuda, você consegue sim tirar nota, mas isso não quer dizer que esse aprendizado realmente aconteceu e ele vai ser aplicado em problemas do dia a dia. Então, se você realmente quer aprender para a vida e se você realmente quer aplicar isso, né, no seu dia a dia, um conhecimento aplicado, a gente precisa sim de uma técnica. Realmente, quando você fala que em termos de memorização é uma coisa, né, em termos de aprendizado é outra, é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, né? Então, realmente tem que ter algum tipo de organização, algum tipo de procedimento para que a gente saiba estudar direito, né? Então, vamos para uma segunda pergunta, que é: qual a importância de se utilizar, então, uma técnica para estudar? Quando você estuda de forma errada, você gasta energia e você perde tempo, né? Eu costumo dizer isso. Então, a gente precisa direcionar as nossas ações para o caminho certo. Caso contrário, nós vamos ter um grande esforço aplicado e pouco resultado. Eu conheço muitas pessoas que são esforçadas, que estudam, né, que gastam energia, mas não necessariamente elas conseguem ter o resultado desejado. Então, você estudar, você ter uma técnica de estudo, né, isso significa economia de tempo, de energia e realmente direcionar suas ações para um objetivo correto, para algo que realmente vai te dar resultado. Isso podemos até dizer, então, que pode ser o caminho do sucesso, né, seja ele qual for, né, Exatamente. Seja no ambiente escolar, universitário, ou para aprovação de alguma coisa, enfim. Tá, mas a gente está falando aqui de técnicas de estudo, tal, que então precisa ter algum tipo de procedimento para se estudar, mas no que se baseiam, então, essas técnicas de estudo? Bom, as técnicas para estudo, elas se baseiam em dois pilares, que é tanto a atenção quanto a prática. O aprendizado, ele começa com a atenção.
As informações que nós recebemos ao longo do dia, elas ficam retidas na nossa memória provisória, tá? Mas não são todas as informações. São apenas aquelas informações que nós demos atenção. Então, uma vez que isso acontece, é necessário que as nossas conexões neurais, elas sejam construídas no nosso cérebro para que o aprendizado realmente aconteça. E essas novas conexões, elas são construídas enquanto nós dormimos, né, durante o sono. Então, para que isso aconteça, é necessário que as informações que estão nessa memória provisória, elas tenham sido praticadas. Caso contrário, elas são esquecidas. Então, para que essas conexões, para que essas novas conexões neurais realmente sejam constituídas, eu preciso de uma boa noite de sono, mas eu preciso ter praticado essas informações antes. Então, por isso que o estudo, ele precisa ser um processo ativo, tá? Em outras palavras, é preciso fazer, né? E o que é um processo ativo? Eu posso utilizar resumos, eu posso fazer discussões, eu posso ensinar alguém. Essas são formas de você estudar, né? Ensinar alguém, por exemplo, é uma das formas mais eficientes de aprender, porque não necessariamente você precisa montar uma aula, fazer algo tão elaborado, mas basta você compartilhar com alguém aquilo que você leu num livro, aquilo que você assistiu num vídeo, aquilo que você entendeu na aula, né? Eu costumo dizer que na aula nós entendemos, né? Numa aula passiva. O que vai fazer com que você aprenda é realmente ter uma ação. Então, fazer resumos, discussões ou compartilhar com um colega aquilo que você aprendeu são excelentes estratégias de estudo. Nossa, é verdade. Você falando, eu tô aqui pensando, né? Isso me repete enquanto aluna e enquanto professora também, né? Quando eu falo também isso para os meus alunos. Então, o fazer faz uma diferença enorme. Praticar é sempre necessário, né? Seja lá o que for, né? Exatamente, é isso mesmo. Simone, você mencionou então que a atenção é, digamos assim, um dos pilares, né, essenciais para aprender. Existe alguma técnica de estudo que otimiza o processo de retenção da atenção? Olha, o que causa distração é o excesso de estímulos que nós recebemos do meio, tá? O que são esses estímulos? Podem ser sons, cheiros, ruídos, algo que você está vendo, né? Tudo que, de certa forma, a gente recebe, né, por meio dos nossos sentidos. Então, as nossas experiências de vida, elas são registradas no nosso cérebro por meio desses estímulos e também por meio de marcadores químicos, né? Um desses marcadores é a dopamina. A nossa atenção, ela é guiada pelo estímulo que libera uma maior quantidade de dopamina. Por isso, muitas opções no ambiente é ruim, tá? Então, ou seja, se eu tenho muitas opções no ambiente, eu tenho muitos estímulos. E isso faz aumentar, né, obviamente, a quantidade de estímulos que eu vou ter no meio. Então, o que eu recomendo é que você tenha um ambiente de estudo tranquilo, né, e ao mesmo tempo organizado. Nesse ambiente, o que você precisa ter? O necessário para você estudar. Então, se eu vou estudar no computador, por exemplo, eu preciso ter as janelas ali abertas exatamente com o que eu vou utilizar. Caso contrário, eu começo a ter distrações. Então, a minha mesinha de estudo, ela vai ter que ter os objetos que eu realmente preciso para estudar. Vou procurar, por exemplo, o ambiente da casa que seja mais tranquilo, que tenha menos ruídos e tudo mais. Então, você minimizar esses estímulos do meio é uma forma de você conter as distrações e, obviamente, ter foco e atenção naquilo que realmente é necessário. Mas são apenas estímulos do meio que afetam a atenção? E, por exemplo, e o tempo que a pessoa passa estudando também não pode comprometer? O tempo que a pessoa permanece, né, fazendo uma tarefa, pode afetar sim, tá? Quando nós estamos estudando, e isso vale inclusive para atividades de trabalho também, né? Qualquer atividade que de certa forma é uma atividade, né, cerebral intensa, vamos se dizer, tá? Então, sempre quando nós estamos fazendo práticas assim, substâncias químicas são consumidas, né, neurotransmissores e tudo mais. O esgotamento dessas substâncias acontece em torno de 40 minutos, mais ou menos, tá? Então, sempre que você está estudando ou fazendo alguma atividade,
Acima desse tempo, começa, né, aquela sensação de sono, cansaço e, consequentemente, a atenção começa a ser perdida, tá? Então, é recomendado estudar fazendo pausas. Você pode estudar de uma forma ativa por mais ou menos 25, 30 minutos e colocar um intervalinho de pausa de mais ou menos uns 5 minutos. E por que esse tempo? Tá? 25, 30 minutos é um tempo aproximado no qual você não consegue chegar nesse limite que realmente vai causar aí um esgotamento e você começa a perder a atenção. Então, você colocar uma pausa dessas atividades um pouco antes de atingir esse limite é uma forma de fazer com que o nosso cérebro regenere, né, com que os nossos neurônios regenerem essas substâncias químicas e, com isso, a produtividade começa a ser aumentada. Nossa, bem interessante, mas essa questão do tempo, ela faz muita diferença também, né? Ô Simone, você mencionou a importância lá atrás de se fazer resumos, né? E até mesmo ensinar alguém como uma das formas de estudar. A leitura, ela também pode ser considerada uma técnica de estudo? Olha, a leitura, ela é, assim, extremamente importante, tá? E é lógico, ela apresenta grandes benefícios, né? Um desses benefícios é estimular a imaginação, tá? O que, de certa forma, reflete na criatividade. Então, por exemplo, quando nós assistimos um vídeo, o vídeo, de certa forma, ele inibe um pouco a imaginação, porque as imagens, elas estão criadas ali, eu não preciso pensar, né? O interessante da leitura é isso, ela estimula essa criação de imagens, né? A imaginação pelo nosso cérebro, e isso vai refletir na criatividade, tá? Então, a leitura tem um papel super importante, tá? Mas a leitura de forma isolada, ela não é considerada um processo ativo. Então, assim, se você apenas fizer uma leitura de um material, de um livro, seja lá o que for, com o tempo, essa informação, ela pode ser esquecida. Então, eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou lendo, né? Eu preciso fazer uma leitura ativa, ou seja, uma leitura acompanhada de resumos, ou também eu posso compartilhar com alguém aquilo que eu estou lendo, ensinar alguém aquilo que eu estou lendo, ou se é alguma técnica ali que tem no livro e tudo mais, mas eu preciso colocar aquilo em prática. Então, assim, a leitura, ela precisa ser acompanhada também de um processo ativo, né? Quantos livros que a gente não lê, que a gente leu e que muitas vezes isso também vai para o esquecimento. Então, eu preciso praticar o livro também, assim como eu preciso praticar o conteúdo de uma aula, né? Então, isso também é super importante. Falando do processo de estudo, né, que leva realmente a um aprendizado efetivo, o que a gente precisa? Nós precisamos de organização, né? Isso é importante, eu preciso ter no meu ambiente apenas o necessário para aquela tarefa, tá bom? Eu preciso praticar, então fazer resumos, né, de preferência escritos, manuscritos, ensinar alguém, resolver exercícios, e eu também preciso colocar pausas, né, fazer com que esse estudo ocorra de forma intervalada, pausas de mais ou menos 5 minutos, tá? E é importante que durante essa pausa você realmente se desconecte, né? Que você vá ao banheiro, tome uma água, brinca com o cachorrinho, alguma coisa que realmente vá levar a um descanso. Pausa não é pegar o celular, porque pegar o celular eu estou lendo, eu estou exercitando, né? Então, pausa é realmente você colocar um descanso ali para o seu cérebro, e isso vai ajudar muito no rendimento. Mais uma vez, uma conversa riquíssima em conteúdo, informação importante para todo mundo, né? Para a gente aqui do podcast Conceituados e para os nossos ouvintes, né? Espero que seja tão bem recebido como foi nos outros também. Simone, eu quero aproveitar então nesse momento para agradecer de novo a sua participação, por mais uma vez se dispor a contribuir um pouquinho aí com o nosso podcast de uma forma tão enriquecedora. Eu que agradeço, Marília, realmente foi um prazer poder contribuir com esse trabalho de vocês mais uma vez, espero realmente poder ajudar aí os ouvintes, e mais uma vez, parabéns por esse trabalho. Obrigada, e vocês ouvintes,
Obrigada pela audiência, fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente está produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.